Aleluia. Amém, irmãos? Graça e a paz do Senhor. Amém? Pode sentar no seu lugar aí. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é domingo. Aleluia. Amanhã é feriado, hein? Amanhã é feriado? Então tem que terminar o culto no horário hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ontem nós tivemos um culto de homens maravilhoso. Foi poderoso ou não foi? Você sabe, querido, ontem foi um momento de conexão maravilhoso aqui, nosso, entre os homens. 100% homem aqui na parada, hein? Tinha nenhuma mulher, nem para fazer nem um cafezinho, ó. 100% homem em tudo. E você sabe, querido, ontem Deus falou tão forte comigo numa mensagem que eu trouxe para os homens e estava todo mundo ontem acelerado. Os homens até na resposta ontem estavam acelerados. É ou não é? Foi maravilhoso. Sabe, tem muitas pessoas que acreditam que falam, eu não vou no culto de homem porque o culto de homem é um culto para escovar os homens. Eu não vou no culto de mulher porque o culto de mulher é o culto para escovar as mulheres. Você sabe, querido, esses cultos específicos são momentos para você parar e amolar o machado para você derrubar a árvore com mais facilidade. E ontem foi algo tão poderoso, querido. Um momento tão maravilhoso. Foi ou não foi, Cleiton? Maravilhoso. Foi ou não foi, Kim? Os homens estavam até rápido para responder ontem. Eu perguntei o que a videira dá? Vinho. Todo mundo já foi rápido, passou pelo processo, não dá mais uva, dá vinho direto. Já colhe a garrafa fechada. Esse é um tempo de aceleração, que você vai chegar na parreira lá e vai colher já o vinho pronto. Eu fui perguntar o que a oliveira dá? Azeite. Já não dá nem mais azeitona, já dá o azeite direto, já você só tira, pronto. Foi um momento maravilhoso ontem e eu creio que o momento que nós tivemos ontem vai reverberar por muitos dias, por muitos meses, amém? E eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem que eu creio que Deus vai falar muito forte com você. O título dessa mensagem é Acelere o Renovo. Fala para quem está do seu lado, fala assim, acelere o renovo. Sabe, querido, nós temos tudo para acelerar o renovo do Senhor na nossa vida. Quantos querem saber qual é esse ouro? Amém? Sabe, eu creio que Deus vai falar fortemente ao seu coração. E o texto que eu quero usar está lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo 16. Esse capítulo 17 é maravilhoso. Conta um momento em que os filisteus começaram a afrontar o povo de Israel. Golias à frente como o herói dos filisteus. E Saul na frente do exército de Israel, amedrontado pelas afrontas do inimigo. E nesse cenário aparece Davi, e Davi faz tudo aquilo que você já sabe. Nós vamos compartilhar um pouquinho hoje sobre isso. Esse capítulo 17 tem muita coisa acontecendo, mas eu quero me deter só do 16 até o 26, para a gente poder compartilhar um pouquinho hoje. Amém? No capítulo 17, do versículo 16, diz assim, ó: durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Pensa o quanto isso deve ser terrível. Imagina aí um problema terrível que você não consegue resolver. De manhã esse problema está lá, martelando na sua cabeça, e à noite, quando você vai dormir, você ainda não resolveu. Ainda está martelando na sua cabeça. Isso é terrível, não é? Agora imagine isso durante 40 dias, de manhã e à noite. Você acordando e indo dormir com um problema pulsando na sua cabeça. Isso é terrível, não é? No versículo 17 diz assim, ó: um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante, veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos
o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou, você sabe que ele dá 1 ouro esse aqui. Qual que foi o horário que Davi se levantou? Fala assim, bem cedo. Davi se levantou bem cedo para cumprir aquilo que o pai ordenou. Mas mais para frente nós vamos falar sobre isso. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas estavam soltando o seu grito de guerra e estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército de Israel, dos israelitas, tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com os oficiais encarregados da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes, e Davi escutou. Fala assim comigo, falou com a pessoa errada. Sabe, existe um ouro muito grande aqui, existe muita coisa acontecendo nesse capítulo, eu tenho que me controlar para não passar do tempo. Mas Davi ouviu. Sabe, querido, tem um ouro por detrás disso daqui. Sabe, você tem escutado o que o inimigo tem falado sobre você? Você tem escutado as afrontas do inimigo? A Bíblia fala que Davi escutou, mas vamos avançar. No versículo 24 diz assim: quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família de seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aleluia. Vamos parar por aqui. Sabe, querido, a vida de Davi, ela nos desafia, nos confronta e nos estimula a trilhar um caminho de realeza sobre os princípios práticos. É ou não é? Sabe, Davi foi alguém que foi chamado por Deus. Davi foi ungido por Deus. Tem tanta coisa acontecendo nessa passagem. E no capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 8, o Senhor diz assim: portanto, diga ao meu servo Davi, que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas no campo, para que governasse o meu povo de Israel. Sabe, querido, existe um ouro tão poderoso aqui dentro dessa mensagem, porque o Senhor, Ele tem o poder para acelerar as coisas na nossa vida. Davi, de um pastor de ovelhas, passou agora a viver no palácio. De um pastor de ovelhas agora foi levantado. Canções foram entoadas agora sobre Davi. Davi matou um gigante, imagine. Vão cantar canções de você quando você matar gigantes. Agora as canções que cantavam sobre Davi eram o que? Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Sabe, querido, muita coisa está acontecendo aqui nesse texto, e eu quero compartilhar com você alguns segredos, ouros para você, para que você acelere o renovo do Senhor na sua vida, para que você acelere o renovo em todas as áreas da sua vida. Mas primeira coisa que eu quero te dizer: não há demônio neste mundo que possa atrapalhar o propósito de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Não há demônio nenhum pode atrapalhar o propósito de Deus para a sua vida. Nós mesmos que somos as únicas pessoas que podemos comprometer a nossa vida e futuro.
Se nós formos fiéis e continuarmos fazendo as coisas certas, nós teremos resultados corretos. Se nós continuarmos fazendo as coisas erradas, nós continuaremos tendo resultados errados. Nós somos a única pessoa que pode atrapalhar o processo, as promessas de Deus. Por mais que o diabo tente fazer armadilhas, por mais que ele tente te atrapalhar, venha com opressão, mas ainda assim ele não tem poder para impedir as promessas de Deus para a sua vida. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: eu sou a única pessoa que impede o processo. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Às vezes a nossa vida ela fica parada, estagnada por causa de um pequeno ato de desobediência. Sabe, e muitas vezes tudo que nós precisamos fazer é o quê? Obedecer. Fala para quem está ao seu lado, fala assim: tudo que eu preciso é obedecer. Amém. Agora fala para a pessoa que está do outro lado, para ela entender. Fala assim: tudo que eu preciso é obedecer. Você achou que eu ia pedir para você falar para o outro, né? Dele. Tudo que você precisa é obedecer. Muitas coisas não avançam na nossa vida porque nós queremos fazer por conta própria, porque nós achamos, nós temos uma bússola que diz: não, vai lá, se você é feliz, manda ver. Mas você sabe, querido, isso vai nos levar para muitas enrascadas. Existem algumas coisas bem práticas que Davi fez. E se nós quisermos ter o nosso destino acelerado por Deus, se nós quisermos ter o favor de Deus de uma forma sobrenatural, as ricas bênçãos do Senhor aceleradas na nossa vida, nós precisamos seguir alguns princípios básicos que Davi teve também. O que nós precisamos fazer? Primeiro, diga assim comigo: eu preciso sair da zona de conforto. O primeiro passo para que você acelere o renovo de Deus na sua vida, você precisa sair da zona de conforto. Como já diz o nome, zona de conforto. Ninguém quer sair do conforto, é ou não é? Fala a verdade. Você já está acostumado com aquele padrão, com aquele cronograma, com aquela rotina, e agora você precisa mudar a sua rotina. Você precisa mudar os seus planos. Você precisa mudar financeiramente para se adequar aos novos planos, às novas mudanças. Primeira coisa, para que eu possa acelerar o processo de Deus na minha vida, para que eu possa acelerar o renovo de Deus na minha vida, eu preciso sair da zona de conforto. Bata no seu peito e fala assim: eu preciso sair da zona de conforto. No versículo 17 do capítulo 17 diz assim, ó: um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Sabe, querido, nós precisamos primeiramente sair da nossa zona de conforto. Seria muito mais fácil Davi continuar pastoreando as ovelhas, seria ou não seria? Seria muito mais fácil do que encarar um gigante. O que você acha mais fácil? Pastorear a ovelha ou derrubar um gigante? Ah, pastor, eu nunca pastoreei ovelha, então eu não sei qual que é a dificuldade. Você sabe que a ovelha é o único animal que precisa de um pastor. Ela se mata, ela precisa ser tosada. Se ninguém tosar, ela vai crescer tanto o pelo dela que ela vai chegar ao ponto de morrer. É o único animal que precisa ser pastoreado, é o único animal que precisa ser cuidado. E o gigante? O que você acha mais fácil? Derrubar um gigante ou pastorear ovelhas? Sabe, o trabalho de Davi era cuidar de ovelhas. Naquele dia ele saiu porque o seu pai pediu que ele levasse um lanche para os seus irmãos na guerra. A direção de Jessé para Davi foi: leva a marmita para os seus irmãos na guerra. Sabe, querido, sair da zona de conforto muitas das vezes vai virar uma chave na sua vida. Talvez você não entenda o porquê do processo, mas lá na frente você vai ver o resultado disso tudo. Tudo na vida de Davi começou simplesmente pelo fato de ele sair da zona de conforto. Se Davi decidisse não ir, se Davi chegasse para o pai dele e falasse assim: pai,
essa tarefa é muito arriscada. É mais importante que eu fique com as ovelhas. Em vez de eu deixar um servo com as ovelhas, é mais importante que eu fique com as ovelhas e o servo vá para a batalha. Porque pensa comigo, uma batalha, guerra, inimigos, um contra o outro. Dos filmes que você assiste, depois de uma guerra, alguém que vence uma guerra, o que acontece com o inimigo? Todos são executados. Mulher vai ser escravizada, crianças vão ser escravizadas, muita gente vai ser morta. Imagine Davi no meio do campo de batalha. A Bíblia fala que os inimigos estavam preparados, um de frente para o outro para guerrear. E Davi, quando o exército de Israel começou a gritar, se posicionando para a batalha, a Bíblia fala que Davi deixou as coisas com o camarada da bagagem e foi para a frente da batalha falar com seus irmãos: o que está acontecendo? Vocês estão bem? Davi já era ousado desde aí. Sabe, querido, isso é poderoso demais, porque era muito mais fácil para Davi chegar e falar assim: ó, manda o servo, porque o servo não tem muita utilidade mesmo. Se ele morrer na batalha, pelo menos se a batalha estourar lá e o exército inimigo vencer, dá tempo da gente correr para ir fugir. Mas Davi foi para a frente da batalha. Tudo partiu através de um ato de obediência. Você sabe, querido, você também encontra descanso na obediência. Você encontra descanso do Senhor aonde? Na obediência. Sabe, isso aqui é poderoso demais, porque Davi poderia ter ficado em casa. Poderia ou não poderia? Porque a Bíblia deixa bem claro que ele deixou as ovelhas com o seu servo. Deixou as ovelhas com alguém e foi para a frente da batalha. Davi, lembra? Esse é o Davi que foi ungido na casa do pai dele. Esse é o Davi. Como assim? Eu vou mandar meu filho ungido pelo profeta mais top da galáxia para a frente da batalha? Vai que estoura a batalha lá e ele morre. Mas Davi decidiu só simplesmente obedecer ao pai. Deixou as ovelhas com o servo e foi. Sabe, querido, era muito mais seguro para Davi ficar no curral e voltar para casa, levar o lanche para os irmãos e voltar correndo. Ele não tinha que entrar na guerra, porque a guerra era uma situação de risco. Você concorda comigo? Está um monte de gente, uma confusão tremenda no meio da rua. Você vai se enfiar lá no meio para querer saber o que está acontecendo? Um quebra-pau da bexiga, murro para tudo quanto é lado, pedaço de pau acontecendo, um dizendo que vai matar o outro. Você vai se enfiar lá no meio para querer saber o que está acontecendo? Vai chegar perguntando para a pessoa, fala: e aí, o que está acontecendo? Quem foi que começou? Você toma um tiro e já era, pronto, morreu. Ou a polícia baixa lá, você vai preso também, como estava. É muito arriscado você estar na frente de uma batalha. Era mais fácil para Davi ficar cuidando das ovelhas. Davi, ele poderia só ter deixado o lanche com o rapaz que era encarregado das bagagens e voltar. Mas Davi deixou o lanche com o encarregado das bagagens e foi para a frente da batalha, porque os seus irmãos estavam na frente da batalha. Ele foi para a frente da batalha. Foi quando ele ouviu, imagine, uns homens bravos, fortes, com escudo, arma, capacete, espada na mão. Está lá um menino com as unhas grandes, que diz que ele tocava harpa, não tinha palheta, ele tinha que tocar com as unhas, ruivo, fedendo a ovelha, lá na frente da batalha, sem armadura, sem capacete, sem espada, sem nada. Imagina, é a mesma coisa que você está em um monte de gente, no meio de um monte de gente grande, e tem uma criança no meio. Imagine Davi. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Da mesma forma, sabe, não é fácil ser líder. Não é fácil ser líder. É mais fácil não ser. É ou não é? É mais fácil você não ter responsabilidades na igreja. É mais fácil você não ter compromisso com a célula. É mais fácil você não ter compromisso com os cursos e discipulados. É muito mais fácil. É muito mais fácil você não abrir o coração.
É muito difícil você abrir o coração, mas quando você abre o coração, você tem favor. Quando você abre o coração, Deus entra. Quando você assume os desafios, Deus vai à frente, te capacitando. Sabe, é muito mais fácil você não ter responsabilidade nenhuma. É muito mais fácil. Era muito mais fácil para Davi só deixar os pães lá e perguntar para o camarada da bagagem: ei, como é que está a batalha? Os inimigos, mais um dia de afronta. Beleza. Morreu alguém? Não, tal. E meus irmãos, como é que tá? Tá bem? Tá bem. Então tá bom. Então tá bem. Então tá bem. Então tá bem. Aí vai embora. Pronto. Esse era o resultado que ele ia passar. Pai, deixei os pães lá como o Senhor mandou. Os meninos estão bem. Mais um dia de batalha. Os inimigos estão na frente. O exército também está posicionado. E está do mesmo jeito. Davi poderia ter feito isso, mas ele foi na frente da batalha. Sabe, querido, é mais fácil você não ter compromisso, mas quando você assume o compromisso, mesmo sendo difícil, o Senhor, Ele vai à frente e te favorece, mesmo em meio às dificuldades. O primeiro passo para você ter uma aceleração no renovo na sua vida é sair da zona de conforto. Fala para quem está do seu lado, fala assim: saia da zona de conforto. Se nós quisermos, querido, cumprir o propósito de Deus em nossa vida, nós precisamos sair da zona de conforto, precisamos deixar Deus operar mudanças em nossa vida. Mudanças não é fácil, é ou não é? Sabe, quem aqui já mudou muito de casa sabe, aquele armário que vivia escoradinho ali, quando você decide mudar, já era, nunca mais ele vai poder ser montado de novo. Obrigado. Sabe, querido, mudança é difícil demais. Mudança, você sempre perde algo. Na mudança, a sua geladeira sempre dá uma arranhada. É ou não é? Na mudança, alguém sempre quebra uma louça sua. Aquele espelho bonito que você tinha sempre quebra na mudança. Alguma coisa sempre acontece. Mudança é algo terrível. É ou não é? Ninguém gosta de mudança. Alguém gosta de mudança aí? Levanta a mão. Então tá bom, glória a Deus. Quando você crescer, você vai entender o quanto é difícil mudar. Sabe, mudança é algo terrível. Mudança é terrível. Mas você sabe, querido, deixe Deus fazer as mudanças na sua vida. Vai parecer que está tudo fora do lugar. Deus vai mudando tudo dentro de você e você pensa assim: meu Deus do céu, aquele móvel que ficava no cantinho do meu coração vai para o lixo. Mas deixa que Deus vai fazer a mudança certa. Aquele tapete que eu amava tanto, que ficava ali no chãozinho do meu coração, derramou tinta em cima, agora já era. Não se preocupa que Deus, Ele vai fazer tudo novo. As mudanças de Deus para a sua vida são necessárias para que haja uma aceleração. Amém? Sabe, não podemos aceitar viver uma vida parada, querido, uma vida, sabe, só de sombra e água fresca. Nós devemos entrar na guerra. Fala para quem está, nós precisamos entrar na guerra. Precisamos arriscar, querido. Amém? Nós precisamos arriscar. Não podemos deixar de cumprir o propósito de Deus. Para você cumprir o propósito de Deus, você precisa arriscar muitas coisas na sua vida. Isso fala de sair da zona de conforto. Amém? Sabe, nós fomos feitos para aguentar pressão. Você sabia disso? Nós cristãos somos a raça de gente mais que aguenta pressão. Porque a gente se depara com gente doida na nossa vida. Se depara. É cada crença maluca, cada coisa doida que as pessoas falam e creem, acreditam e vivem debaixo de acusação e de culpa e de condenação. Sabe, teve uma vez que estava conversando com uma irmã e ela falou assim: pastor, ora por mim, porque fizeram macumba para mim. Crente, batizada, aceitou Jesus. Falei assim: irmã, você acredita que o diabo é maior do que o Deus que a senhora serve? Não tem como macumba nenhuma chegar até você. Você dá poder para o diabo. Quanto poder você está dando para o diabo? Sabe, nós precisamos entender que nós temos um Deus poderoso, gigantesco do nosso lado.
Sabe, não existe mal que venha contra você, é impossível. Sabe, você é guardado pelo Senhor, maior é o Deus que está do seu lado. Amém, com você, em você. Sabe, você é uma pessoa que é extremamente... Eu estava compartilhando com os homens ontem. Muitas pessoas no Antigo Testamento tinham medo de Deus, porque Deus era conhecido como Jeová. Você sabe o que significa Jeová? O Senhor dos Exércitos. Você está diante de um Deus que chama-se Senhor dos Exércitos. Se você não tiver filiação nenhuma com Ele, como é que você fica? Aterrorizado diante de tanta culpa, condenação e pecado. Mas quando você entende que você tem um Pai, que é o Jeová, o seu Pai é o Senhor dos Exércitos, aí a história é outra. Mas quando você tem um Deus que é o Senhor dos Exércitos e você não tem filiação nenhuma com Ele, aí o chicote estrala para o seu lado. Lembra do Jacó que lutou com Deus? Saiu ferido. Mas ali houve uma mudança. Mas você sabe, querido, quando você tem uma filiação, quando você é filho de um Deus que é Jeová, Senhor dos Exércitos, não tem inimigo que dá conta de vir contra você. Sabe, isso é poderoso demais. Nós somos aqueles que fomos feitos para aguentar a pressão, fomos feitos para a guerra. Fala para quem está do seu lado, fala assim: você foi feito para a guerra. Segundo, meu Deus, espero que a hora dê. Segundo, não deixe que o temor o paralise. Pastor, como que eu vou acelerar o renovo de Deus na minha vida? Primeiro, eu preciso sair da zona de conforto. Segundo, não deixe que o medo te paralise, não deixe que o temor te paralise. Vai ter momentos da sua vida que o medo vai bater na sua porta, vai. Davi, ele não foi paralisado pelo medo. Ele sentiu medo, mas ele fez apesar do medo. Ele sentiu medo. Nós sentimos medo. Nós sabemos que aquela situação vai ser terrível, vai ser difícil demais para lidar. Mas nós não podemos paralisar em meio ao medo, porque nós temos um Deus poderoso ao nosso lado, em nós. Sabe, ele sentiu medo, mas ele fez apesar do medo. O medo gera em nós o quê? Cautela, vigilância, atenção e temor. Isso é o que o medo gera em nós. Muitas pessoas, elas pararam, elas estagnaram com medo do futuro, com medo do diabo, com medo de não terem provisão, sabe, com medo de serem derrotadas na guerra. Muitos nem chegam a lutar com medo. Sabe, nós precisamos nos posicionar e não deixar o medo nos paralisar. Sabe, você precisa entender que você tem um Deus poderoso, amém, que é o seu Pai, o Senhor dos Exércitos. Sabe, nós devemos vencer o medo, porque Deus se agrada de homens e mulheres o quê? Ousados. Homens e mulheres que são destemidos. Davi não teve medo, ele sentiu medo, mas ele não paralisou com medo. Sabe, ele partiu para o campo de batalha e encarou o gigante. Sabe, tem gigantes vindo sobre você, tem muitas dificuldades vindo sobre você. Sabe, e depois daqueles dias, a sua vida melhorou muito. Depois que Davi enfrentou o gigante, depois de cada batalha nós saímos melhorados. Davi, ele teve um acelerador do propósito na vida dele, e o acelerador do propósito na vida de Davi foi Golias. Golias foi uma peça fundamental para que Davi rompesse com uma barreira e chegasse até o reino. Sabe, querido, tudo parte de uma questão de obediência. Se Davi simplesmente chegasse para o pai e falasse assim: pai, eu não vou levar, manda um servo ir, é melhor que eu fique com as ovelhas. Davi, ele é o único que pode retardar o processo de Deus na vida dele, o propósito de Deus. Se Davi falasse isso, Davi não chegaria ao reino como Deus queria, porque tudo foi arquitetado para que naquele dia, naquele momento, Davi guerreasse com Golias e fosse já estabelecido o reino de Deus através da vida dele. Sabe, ele partiu para o campo de batalha e encarou o gigante.
Você está disposto hoje a encarar os gigantes da sua vida? Depois daquele dia, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Depois daquele dia, canções foram cantadas sobre Davi. Depois daquele dia, Davi foi reconhecido como um matador de gigante. Depois daquele dia, a inveja dos inimigos se levantaram, porque Davi era alguém que realmente representava um homem segundo o coração de Deus. Davi, aonde ia, ele carregava uma força que era a força de Deus. Sabe, a nossa vida vai melhorar porque há uma recompensa para todos aqueles que matam gigantes. Sempre quando você enfrenta um gigante, vai vir uma recompensa sobre a sua vida. Sabe, são muitos gigantes que você precisa enfrentar. Então saiba que são muita bênção em favor de Deus que está te esperando. Amém? O gigante é impossível de derrotar. Você tem um Deus que não há impossível para ele. Se o gigante é impossível, veja a medida do favor e da bênção de Deus que está vindo sobre você. É também na medida do impossível que Deus vai fazer. Vai ser uma revolução que vai acontecer na sua vida. Amém? Você quer ver o renovo acelerado na sua vida? Não deixe o medo te paralisar. Esse vai ser um ano de que muitas coisas vão vir para te amedrontar, mas você não pode paralisar. Você precisa crer que Deus ele está com você. Amém. Terceiro, as coisas pequenas fazem grande diferença. Como acelerar o renovo? Eu preciso também entender que as coisas pequenas fazem uma grande diferença na minha vida. Olha lá, no versículo 28 diz assim: Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Sabe, querido, um matador de gigante não é aquele que iniciou matando gigantes. Deus ele olhou para Davi quando ele estava cuidando de pequenas ovelhas do seu pai. Sabe, não era um grande rebanho. Davi ele cuidava com unhas e dentes do pequeno rebanho. Davi enfrentava urso pelo pequeno rebanho. Davi enfrentou leão pelo pequeno rebanho. Davi teve que fazer muitas coisas pelo pequeno rebanho. Mas de quem era o pequeno rebanho? De Jessé. O pequeno rebanho não era de Davi. Davi cuidava com unhas e dentes daquilo que não era seu. Pega o ouro. Amém, queridos? Sabe por que muitas pessoas elas não avançam ainda na vida para coisas grandes? Porque não foram fiéis nas coisas pequenas. As coisas pequenas fazem toda a diferença. Talvez você queira viver prometendo mundos e fundos, coisas grandes. Quando eu tiver um salário, eu vou ser fiel a Deus. Quando eu estiver saudável, eu vou servir a Deus. Quando eu terminar o curso que eu estou fazendo, eu vou ser capaz de liderar. Quando eu fizer isso, então eu vou começar a servir a Deus. As pequenas coisas fazem uma grande diferença na sua vida. Deus ele olhou para Davi e viu as pequenas coisas. Um matador de gigante não começa matando gigante, ele começa com pequenas coisas. Amém. Sabe, o teste do grande é de pequeno valor. Mas o teste das coisas pequenas, elas têm um grande valor. Um exemplo, para ser um líder levantado na vida plena, você precisa de mostrar alguns desafios. Mas tudo começa com algo pequeno. Você só é direcionado para os desafios quando os desafios pequenos você foi aprovado, que tem a ver com o coração. Não tem nada a ver com o quanto você é capaz, o quanto você é bonito, estudado, cheiroso e lindo. Mas é os pequenos desafios que fazem uma grande diferença. Ah, mas esse líder, ele nem tem estudo, nem sabe ler a Bíblia direito. Mas os pequenos desafios fizeram toda a diferença para grandes coisas. Por que muitas pessoas reprovam?
Por que muitas pessoas não são aprovadas diante de Deus? Por que muitas pessoas não são colocadas para coisas grandes? Porque elas focam os olhos nas coisas grandes, mas são reprovadas nas coisas pequenas. As coisas pequenas fazem toda a diferença na sua vida. Não abra mão das coisas pequenas. Amém. Davi era 100% fiel ao seu pai, cuidava das poucas ovelhas, foi levar comida para os seus irmãos e buscar informações da guerra, como seu pai havia pedido. Tudo que Davi fazia era simplesmente pelo fato da obediência, e na obediência você encontra descanso, você encontra favor. Davi simplesmente obedeceu ao pai, cuidava com unhas e dentes das pequenas ovelhas. Deus viu e começou uma revolução na vida de Davi. O simples fato de obediência de Davi a Jessé fez com que ele, virasse uma chave para abrir uma porta do favor sobre a vida dele. Se Davi dissesse não, Davi estaria retardando o processo, a promessa de Deus na vida dele. Mas Davi disse sim. Não, pai, eu vou. E cedo, bem cedo Davi foi. Bem cedo Davi foi. Sabe, querido, o texto não diz se Golias ficava o dia inteiro afrontando o povo, ou se ele afrontava de manhã e afrontava à noite. Mas Davi chegou na hora exata que ele ouviu a afronta de Golias. Davi acordou bem cedo e ouviu a hora exata da afronta de Golias. E Davi se posicionou. Sabe, querido, isso aqui é maravilhoso, porque coisas pequenas fazem toda a diferença. Olha o que diz em 1 Samuel 17:20. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado. Deixou as ovelhas sozinho? Deixou alguém encarregado das ovelhas. Pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Deixa eu falar um ouro para você, querido. Nós precisamos ser fiéis às coisas dos outros. Nós precisamos ser fiéis às coisas alheias. Olha o que diz em Lucas 16:12. E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Sabe, nós precisamos ser fiéis às coisas dos outros. Se eu não sou honesto com as coisas dos outros, quem me dará o que é meu? Nós precisamos, antes de tudo, ser honestos, ser fiéis às coisas dos outros. Antes de ter o que é nosso, Deus nos testa colocando para cuidar do que é dos outros. Como diz o ditado, hoje você é a orelha, mas daqui a pouco você vai ser patrão. Mas você só vai aprender a ser um bom patrão quando você aprender a ser um bom orelha. É assim ou não é? Um bom funcionário. Amém? Sabe, você só aprende a ser um bom líder quando você é um bom discípulo. Quando você aprende a cuidar das coisas dos outros. Você só aprende a ser um bom patrão quando você foi um bom funcionário. Sabe, isso é extremamente importante para que você entenda, querido. Nós devemos começar a ser fiel hoje. Sabe, nossa atitude revela o nosso coração. Se formos infiéis no que é alheio, o que é nosso ficará retido. Nós não podemos ser infiéis. Nós precisamos ser fiéis para que as janelas se abram, para que as portas se abram, para que conexões sejam feitas. Talvez uma coisa simples que você está fazendo hoje não faça sentido nenhum agora, mas isso vai abrir uma grande porta. Não fazia sentido nenhum, simplesmente Davi só foi levar uma marmita para os irmãos na guerra. Não fazia sentido nenhum. Não tem nada profético nisso, ele só foi obedecer o pai. Não tem nada profético, não tem nenhum sentido espiritual por detrás disso tudo. Ele só foi obedecer o pai. Talvez eu possa extrair sentidos espirituais, lendo todo o contexto e trazendo, uma explanação sobre isso. Mas Davi só foi levar marmita para os irmãos.
E esse ato de obediência fez com que ele enfrentasse Golias, e ali a vida dele foi transformada. Sabe, querido, um simples ato de obediência. 4, sabe, acelere. Creia que o impossível é só uma opinião dos outros. Fala para quem está ao seu lado assim: o impossível é uma opinião dos outros. Amém. Sabe, nós não podemos ficar olhando para o tamanho do gigante que está lá fora, afrontando a nossa vida. Nós temos que dizer para o gigante o tamanho do nosso Deus. Você tem coragem de fazer isso? Sabe, nós não podemos ouvir a voz do diabo dizendo que não vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Sabe, nós devemos ouvir a voz de Deus, do Espírito de Deus falando. Ouça o Espírito dizendo para você, querido, dizendo que você pode sim. Você vai enfrentar esses gigantes e você vai derrubá-los em nome de Jesus. Você crê nisso? Sabe, nós devemos ouvir a voz de Deus dizendo isso a nosso respeito. Se crermos, o céu será o nosso limite. Não há impossível para aqueles que creem. Você crê nisso? Amém? Você crê que Deus ele pode levar você para novos níveis? Sabe, alguém vai dizer que nós não podemos nós não podemos dizer que, sabe, que nós vamos conseguir, mas fale também para essa pessoa que Deus ele dá liberdade, autoridade e favor para que você possa alcançar tudo. Sabe, não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. O impossível é só uma opinião das pessoas. E você sabe, querido, que essa opinião não seja sua, na sua cabeça, te sabotando ou te limitando. Não há impossível para Deus. Deus é o Deus do impossível. Amém. Sabe, enquanto todos olhavam para o tamanho do inimigo, Davi olhava para o tamanho do alvo e dizia: o alvo é muito grande, não tem como errar. Você precisa olhar para os seus inimigos dessa forma. O alvo é muito grande, é impossível errar. Quando você vê os gigantes vindo sobre a sua vida, saiba que por detrás de cada gigante existe bênção esperando por você. Você crê nisso? Amém. Sabe, muitas vezes para alcançar o palácio, nós precisamos fazer de surdo para as críticas e para uma infinidade de opinião de pessoas que simplesmente não acreditam que Deus pode acelerar o processo e nos tirar das malhadas e nos levar para a realeza. Você por muitas vezes vai precisar se fazer de surdo, tampar os seus ouvidos e falar: não, meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso. Sabe, querido, Deus ele quer acelerar o processo dele na sua vida, mas nós somos a única pessoa que pode puxar o freio de mão. O diabo ele vai colocar obstáculos, mas é você quem está na direção, é você que está com o volante na mão, é você que decide se vai parar ou se vai desviar do obstáculo e vai seguir adiante, ou simplesmente dar uma ordem: sai daí e vai para lá. Sabe, querido, Deus ele é poderoso e Ele quer levar você a acelerar o renovo na sua vida. Você quer viver um renovo na sua vida acelerado? Estava compartilhando com um irmão esses dias, ele chegou para mim e falou assim: pastor, ó, isso aqui é só o que Deus está fazendo na minha vida nesse mês de janeiro. Eu falei: glória a Deus, irmão. E esse irmão, o desejo dele é de ser o maior dizimista da igreja. E ele já está no caminho, porque Deus tem prosperado ele. Você sabe, querido, nós precisamos declarar, abrir a nossa boca, profetizar e crer que o Senhor ele vai nos prosperar, nos abençoar. Nós somos os filhos do Deus do impossível. Impossível é só uma opinião dos outros. Para Deus, o impossível se torna possível. Você crê? E quinto e último, coloque a sua fé em Deus. Amém. Fala para quem está do seu lado, fala assim: coloque sua fé em Deus. No versículo 46 diz assim: hoje mesmo
o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e colocarei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Rapaz, pensa isso vindo de um menino pequeno, das unhas grandes, ruivo, fedendo a ovelha. Davi chega para o inimigo, o Golias chega, vê Davi com um pedaço de cajado na mão, vê Davi com uma funda e umas pedras na mão. Golias chega para ele e fala assim: tu acha que eu sou cachorro para tu vir comigo contra mim com pau e pedra? Sabe, querido, Davi foi para uma batalha de espada com um pedaço de madeira na mão e pedra. Ninguém vai para uma batalha de espada com pedra e pedaço de pau. Você tem que ter uma outra espada. Davi, querido, foi para a batalha com uma pedra na mão. E há algo impressionante nisso, porque Davi, ele fala: o Senhor me dará você hoje, eu vou cortar a sua cabeça. Não basta só matar, precisa destroçar. Você tem noção do quanto é isso perigoso? Não basta só matar, tem que destroçar, tem que arrancar a cabeça, e ainda tem que dar para os animais comer, não vai nem ser enterrado. Quando for procurar você, não vão nem encontrar, porque os animais comeram você. Então o seu enterro vai ser também uma vergonha. Além da sua morte ser uma vergonha, vai ser terrível. Eu vou te destroçar e não vão ter nenhum velório digno sobre o seu corpo. Além da sua afronta, você vai ser envergonhado e todo mundo vai saber que tem Deus em Israel. Pensa num camarada. Você sabe, querido, existe um ouro poderoso aqui. Quando os inimigos virem contra você, você precisa afrontá-los. Tu vai vir contra mim? Tu vai vir contra mim? Então tu vem contra mim. Porque quando você vir contra mim, eu vou arrancar sua cabeça. Ainda vou dar você para os bichos comer. E todo mundo vai saber que eu arranquei sua cabeça. E você não vai ter nenhum funeral digno. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque Davi colocou toda a sua fé em Deus. Como que eu acelero o renovo de Deus na minha vida? Primeiro, eu preciso sair da zona de conforto. Segundo, sabe, querido, eu preciso crer, confiar em Deus. Eu não posso deixar o medo me paralisar. Eu preciso, sabe, crer que Deus é um Deus do impossível. Eu preciso colocar toda a fé em Deus. Davi, ele fez uma citação poderosa, não bastava matar, ele tinha que fazer algo. E você sabe um ouro poderoso isso aqui? Se você for ler alguns versículos anteriores, fala sobre a dimensão das armas de Golias. Eram armas muito poderosas. Davi não era de uma estatura de guerreiro. A espada de Golias, eu acredito que era muito pesada. Mas Davi diz: eu vou cortar a sua cabeça. E você sabe, querido, Davi cortou a cabeça de Golias. Mas existe um ouro aí. Com o que você acha que Davi cortou a cabeça de Golias? Com a própria espada dele. Pensa aquela espada pesada que o Golias carregava? Andar em fé, querido, é falar e ver antes de acontecer. Depois que acontece, não é mais fé, é apenas uma constatação. Mas andar em fé é falar antes de acontecer. O que você tem ousadia hoje para falar que ainda não aconteceu, mas que você crê que vai acontecer? Isso é fé. Quando você fala em fé, em linha com a palavra de Deus, Deus honra a sua fé. Amém. Davi, ele proclamou a derrota de Golias antes que acontecesse. Eu imagino que nessa hora que Davi estava falando, Golias riu. É ou não é? Fala a verdade. Você não riria? Se alguém bem menorzinho que você vir querer te afrontar e falar assim: eu vou quebrar você na porrada, você ia rir ou não ia? Fala a verdade, Ramon. Se uma pessoa bem pequenininha chega para você: eu vou quebrar você no meio, você não ia rir? Fala: vem para cá que eu te dou um cascudo.
É assim ou não é, Tom? Se uma pessoa bem pequenininha queria te afrontar, você vai falar, rapaz, não começa com esse negócio não, que vai dar ruim para você. Sabe, querido, eu acredito que o Golias riu nessa hora, mas a proclamação profética, ela antecede a vitória. Davi, ele declarou, e a vitória ali já foi estabelecida. Quando você declara, a sua vitória já está sendo estabelecida. Você quer vencer as batalhas na sua vida? Comece a declarar. Comece a declarar. Sabe, nós fazemos por causa do Senhor, querido. Quando Davi ele falou que cortaria a cabeça do gigante, não havia nenhuma espada em sua mão. Portanto, querido, ele enxergou o seu futuro de vitória. E com a pedra derrubou o gigante. Uma simples pedra derrubou um gigante. Aquela pedra foi numa pressão. Você sabe que quando a gente eu não sei, só um exemplo. Quando você é pequenininho, a sua estrutura óssea é de acordo com a sua estatura. Quando você é grande, a sua estrutura óssea também é de acordo com a sua estrutura. A Bíblia fala que Golias era um homem grande, forte. Então até a estrutura óssea de Golias também não era tão simples assim. Mas a Bíblia fala que uma pedra, pensa numa pedrada. Pensa numa pedrada. Aquela pedra não foi só simplesmente a força de Davi, foi a força de Deus através de Davi. Sabe, querido, Deus não deixa você sozinho no meio da batalha. Se Ele leva você para o desafio, Ele também vai te fortalecer no meio do desafio. Sabe, Davi derrubou o gigante, mas com a espada do próprio Golias, que ele cortou a sua cabeça. Pega esse ouro. Amém. Sabe, para concluir, nós precisamos achar essa pequena pedra que está dentro de nós. Você tem essa pequena pedra em chama dentro de você. Sabe, há uma pequena pedra em fogo dentro do nosso coração. Nós devemos fazer o que está queimando em nosso coração. Esse é o nosso destino. Não tenha medo. Fique de pé em nome de Jesus. Não tenha medo dos desafios. Fala para quem está do seu lado, fala assim: não tenha medo dos desafios. Deus já prometeu e nos dará um ano de renovo, um tempo de aceleração. Feche seus olhos aí no seu lugar. Sabe, querido, quais são os gigantes hoje que têm vindo contra você? Eu quero dizer para você que os gigantes que vêm sobre a sua vida vai ser um acelerador das promessas de Deus na sua vida. Os gigantes que estão vindo hoje contra você vai ser um acelerador, em nome de Jesus. Cada obstáculo que vem contra você vai ser um degrau que você vai usar para subir, para ir mais alto, para ir além. Oh, com seus olhos fechados aí, querido. Comece a fazer agora a sua declaração de fé. Com seus olhos fechados, comece agora a declarar profeticamente agora a sua vitória. Quando você declara profeticamente a sua vitória, ela já está decretada em nome de Jesus. Comece agora a encher a sua boca, que o seu coração nesse momento seja aquecido em nome de Jesus, que uma expectativa santa de coisas boas desperte você em oração, desperte você para declarar, para profetizar que hoje vai começar um processo novo na sua história. Hoje inicia a aceleração do renovo. Saia da zona de conforto, saia da zona de conforto. Aceite os desafios do Senhor. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te paralisar. As coisas pequenas fazem parte. Oh, remandará, baixou.